Olá, eu sou Jesus e hoje eu vou contar a história de como tudo começou. A história onde eu já estava no início e vi tudo acontecer. E para você compreender toda essa história, eu te convido a preparar um tempinho no seu dia para ouvir e receber as palavras que eu tenho para você. Antes de tudo existir, não havia nada. Nem montanhas, nem mares, nem estrelas no céu. Apenas o silêncio absoluto, um vazio profundo e misterioso. Era como se o universo aguardasse a ordem de alguém para despertar. A criação do mundo, Gênesis 1. O universo ainda estava vazio, apenas envolto em trevas. Mas do coração do Criador vinha a ordem, e com cada palavra, a vida tomava forma. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. E de imediato, um clarão imenso rasgou a escuridão, como se milhares de sóis acendessem de uma só vez. A luz brilhou sobre o nada, revelando um mundo em gestação. Deus contemplou e viu que era bom. Separou a luz das trevas e deu nome a cada uma. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Assim começou o primeiro ciclo, o primeiro pôr do sol, a primeira madrugada. No segundo dia, a voz poderosa ecoou novamente: haja firmamento entre as águas e separe as águas das águas. E assim surgiu o céu, imenso e profundo, um manto azul que se estendia sobre a terra em formação. Era como se um teto invisível tivesse sido colocado, separando as águas de cima e as águas de baixo. O firmamento se tornou o palco para tudo o que ainda viria. No terceiro dia, Deus falou: ajuntem-se num só lugar as águas debaixo do céu e apareça a porção seca. As águas obedeceram, correndo e se reunindo em mares, rios e lagos. E onde a terra surgiu, a vida começou a brotar. Grama verde cobriu o solo, flores coloriram a paisagem. Árvores gigantes ergueram suas copas, e frutos de todas as formas nasceram pela ordem do Criador. Cada detalhe parecia carregado de perfeição. O deserto vazio agora se enchia de cores e fragrâncias. No quarto dia, Deus olhou para o céu ainda escuro e declarou: haja luminares no firmamento para separar o dia da noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Então, o sol nasceu, majestoso, aquecendo a terra com sua luz dourada. A lua apareceu como rainha da noite, suave e serena. E como joias espalhadas, incontáveis estrelas surgiram brilhando no infinito. Era como se o céu tivesse sido bordado pela própria mão de Deus. No quinto dia, o Criador encheu as águas de vida. Grandes cardumes começaram a nadar, baleias imensas cortaram os mares, peixes de todas as cores surgiram em harmonia. No ar, aves de asas largas começaram a voar, cruzando o céu em cantos e movimentos graciosos. De águias majestosas a pequenos pardais, o mundo ecoava agora com sons e movimentos de vida. Deus os abençoou dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. No sexto dia, a ordem foi ainda maior. Produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, cada um segundo a sua espécie. De repente, leões rugiram, manadas de bois correram, rebanhos de ovelhas pastaram tranquilos. A selva se encheu de sons, o bramido dos elefantes, o rugido dos tigres, o grasnar dos gansos. Cada animal tinha seu lugar, sua função, sua beleza única, mas a criação ainda não estava completa. O Criador se inclinou e disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra. Então, do pó da terra, Deus moldou o homem. Cada detalhe era obra de arte. Os olhos que refletiam a luz, as mãos preparadas para criar e cuidar, o coração feito para amar e adorar. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Mas Deus não parou aí. Olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Então, da costela de Adão, formou a mulher, delicada, forte, bela e única. E juntos, homem e mulher refletiam a imagem do Criador. Ele os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra
e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que se move pela terra. Adão e Eva foram colocados como coroas da criação. Receberam autoridade, mas também responsabilidade. O mundo inteiro estava diante deles, novo, puro, perfeito. Cada amanhecer era uma tela em branco, pintada pelas mãos do Criador. Ao final do sexto dia, Deus contemplou tudo o que havia feito. Os céus estrelados, os mares profundos, as montanhas erguidas, a grama verde, os animais e, acima de tudo, o homem e a mulher. E ele viu que tudo era muito bom. Então veio o sétimo dia. O Criador descansou. Não porque estivesse cansado, mas porque sua obra estava completa. Ele abençoou e santificou esse dia como memória eterna de que tudo tem origem nele e que até o descanso faz parte da perfeição. Assim se fechou o primeiro capítulo da maior história de todas. O mundo agora estava pronto. O palco da humanidade estava armado. Mas esse era apenas o início de uma jornada que mudaria para sempre o destino do homem. Mas essa não é apenas uma história de como tudo surgiu. É também uma história de escolhas, de amor, de desobediência e de um destino que mudaria toda a humanidade. E é aqui que nossa série começa. Do silêncio do nada, a criação do universo, até a queda do primeiro homem e da primeira mulher. Prepare-se para ver com seus próprios olhos como tudo começou. E porque o mundo nunca mais foi o mesmo. O Jardim do Éden, Gênesis 2. Depois de formar os céus e a terra, Deus preparou um lugar especial. Não era apenas um jardim comum, mas um espaço perfeito, um pedaço de céu plantado na terra. Esse lugar se chamava Éden. Imagine um vale exuberante, cercado por rios cristalinos que cortavam a paisagem como fitas prateadas. Árvores frutíferas cresciam em abundância, cada uma carregada de frutos doces, de cores vibrantes, que enfeitavam os galhos como joias vivas. Flores perfumadas cobriam o solo e enchiam o ar com fragrâncias suaves. O canto das aves ecoava como uma sinfonia natural, misturado ao som de águas correndo entre pedras lisas. No centro desse jardim, Deus plantou duas árvores singulares. Uma era a árvore da vida, símbolo da eternidade. A outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que trazia consigo um mistério, uma ordem e uma responsabilidade. Ali, nesse paraíso, Deus colocou o homem que havia formado, Adão. Ele não foi criado para a solidão, mas para cultivar, cuidar e governar aquele espaço sagrado. Cada planta que crescia, cada animal que respirava, estava sob sua administração. O Criador o havia feito não apenas para existir, mas para cooperar com ele no cuidado da terra. Então, Deus se aproximou de Adão e lhe deu uma instrução clara. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Era como se o Senhor dissesse: tudo isso é teu, Adão. Saboreia, desfruta, multiplica. Mas lembra-te, eu sou o Senhor da vida. Confia em mim. Não ultrapasses esse limite. Mesmo rodeado por tamanha beleza, Adão ainda não tinha alguém semelhante a ele. Os animais desfilavam diante dele. Leões majestosos, águias de voo imponente, ovelhas mansas, cada um com sua espécie, cada um com seu par. Adão os nomeava. E cada nome carregava significado, mas no fundo do seu coração ainda havia um vazio. E Deus, que conhece os desejos mais profundos, disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, fez cair sobre Adão um sono profundo. Enquanto ele dormia, o Criador tomou uma de suas costelas e, com cuidado, formou a mulher. Quando Adão abriu os olhos, viu diante de si a obra-prima final da criação, Eva. Os olhos de Adão se encheram de admiração, e com um coração em êxtase, ele exclamou: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Eva não era apenas companhia, era parte dele, complemento perfeito, parceira para dividir a vida, igual em essência, diferente em beleza e função. E assim nasceu o primeiro casal, unidos por amor, em harmonia com Deus e com a criação. O Éden se tornou palco da mais pura felicidade.
Não havia dor, nem lágrimas, nem medo. Adão e Eva andavam nus, mas não havia vergonha, apenas inocência e plenitude. Eles conversavam com o Criador em intimidade. Caminhavam com ele, ao entardecer, ouvindo sua voz suave no frescor da tarde. A cada passo, descobriam juntos a imensidão da criação, os sabores de cada fruto, o som do vento entre as árvores, a alegria dos animais que corriam ao redor. O riso ecoava, a vida pulsava. O mundo era perfeito, porque refletia a perfeição do Deus que o havia feito. Mas mesmo na perfeição, havia um limite. No meio do jardim, a árvore proibida permanecia como um lembrete diário de que o amor verdadeiro se prova na obediência. O paraíso não era uma prisão, mas um presente. E esse presente só poderia ser plenamente desfrutado se o homem e a mulher confiassem no coração do Criador. Era um cenário de harmonia. Tudo estava no lugar. Tudo era muito bom. O Éden brilhava como uma joia na coroa da criação. O que Adão e Eva ainda não sabiam era que, além dos rios, das flores e da beleza indescritível, havia também um inimigo observando. A serpente, astuta e dissimulada, já planejava a sua entrada em cena. Mas por enquanto, o jardim ainda era perfeito. E o Criador, ao ver o homem e a mulher juntos, declarou: "Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne." Era a união ideal, era a vida como Deus havia sonhado. E naquele momento, Adão e Eva viviam em plena paz, em plena comunhão, sem imaginar que a maior prova ainda estava por vir. A tentação e a queda. Gênesis 3. O Éden continuava deslumbrante. Os frutos brilhavam ao sol, os rios corriam tranquilos, e Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com o Criador. Mas no meio de tanta paz, havia uma presença sombria, silenciosa, observando. Entre as árvores, escondida nas sombras, a serpente se movia. Não era um animal qualquer. Era astuta, ardilosa, e carregava em sua voz a malícia do inimigo de Deus. Seus olhos penetrantes observavam Eva com atenção. Num certo dia, quando Eva caminhava pelo jardim, a serpente se aproximou. Sua voz soou suave, quase amistosa. "É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim?" Eva, surpresa, respondeu com firmeza, mas sem perceber a sutil distorção. "Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: 'Não comam dele nem toquem nele para que não morram.'" A serpente arqueou o corpo e, com um sorriso traiçoeiro, retrucou: "Certamente não morrerão. Na verdade, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Aquelas palavras penetraram fundo no coração de Eva. Ela olhou para a árvore. O fruto parecia tão atraente. O brilho em sua casca, o aroma irresistível, a promessa de sabedoria. O que poderia haver de errado em experimentar? Um silêncio denso tomou conta do jardim. Eva estendeu a mão. O fruto proibido agora estava em sua palma. Um instante de hesitação, um suspiro. E então, ela o levou à boca. O primeiro mordisco ecoou como um trovão invisível na eternidade. Adão, que estava com ela, recebeu o fruto de suas mãos. Ele sabia da ordem de Deus. Ele lembrava claramente do aviso: "Certamente morrerás." Mas tomado pela decisão de sua companheira e pelo desejo de não ficar só, também comeu. Naquele momento, algo mudou. Os olhos de ambos se abriram, mas não para a sabedoria prometida, e sim para a dura realidade do pecado. Eles olharam um para o outro e perceberam que estavam nus. Vergonha, que até então não existia, tomou conta de seus corações. Em apavorada tentativa de esconder sua culpa, costuraram folhas de figueira para esconder sua nudez. Ao cair da tarde, a voz do Senhor soou no jardim. Ele vinha, como sempre, para caminhar com eles. Mas desta vez, não havia riso nem alegria. Havia medo. Adão e Eva se esconderam entre as árvores. Deus chamou: "Adão, onde estás?" A voz ecoava não apenas no jardim, mas no coração do homem. Tremendo, Adão respondeu: "Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi." Deus então perguntou: "Quem te mostrou que estavas nu?"
comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão abaixou a cabeça e, em um gesto de covardia, tentou transferir a culpa. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. O olhar de Deus se voltou para Eva. Que é isso que fizeste? E Eva respondeu: a serpente me enganou e eu comi. O silêncio do Éden foi cortado pela sentença divina. O Criador não havia mentido. A desobediência traria morte, dor e separação. A perfeição havia sido quebrada. O inimigo havia conseguido infiltrar sua mentira no coração humano. Enquanto os ventos sopravam sobre as árvores do jardim, Adão e Eva sentiram o peso do que haviam feito. O paraíso ainda estava diante deles, mas já não era o mesmo. Algo se perdera. A confiança, a inocência, a intimidade plena com Deus, tudo havia sido manchado por uma escolha. A serpente sorria na escuridão. O homem e a mulher, agora marcados pelo pecado, experimentavam pela primeira vez o gosto amargo da culpa. O Éden, antes palco de plenitude, agora se tornava cenário de ruptura. Essa era a queda. Esse era o começo da dor. O julgamento de Deus, Gênesis 3. O jardim que antes era lugar de alegria, agora estava carregado de silêncio. O ar parecia pesado, como se toda a criação tivesse sentido a ruptura. O riso cessou. A inocência se perdeu. Adão e Eva, com os olhos cheios de medo e vergonha, estavam diante do Criador. Deus olhou para eles. Não era apenas a desobediência que havia acontecido. Era a quebra da confiança, o corte de um relacionamento perfeito. O coração do pai, que havia feito tudo com amor, agora via seus filhos escolhendo a mentira no lugar da verdade. Então, o Senhor se voltou primeiro para a serpente. Sua voz ecoou firme, como o trovão. Por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A sentença não era apenas castigo, era também uma promessa. Ali, no meio da queda, surgia a primeira profecia da vitória futura. Um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O Salvador já estava anunciado, mesmo antes de Adão e Eva saírem do Éden. Em seguida, o Senhor olhou para Eva. Seus olhos estavam marejados e sua expressão carregava a dor da escolha. A voz de Deus foi solene. Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eva sentiu o peso da sentença. O que antes seria apenas bênção, gerar vida, agora viria acompanhado de dor. A harmonia perfeita no relacionamento entre homem e mulher também sofreria rachaduras. Por fim, o Senhor voltou-se para Adão. Aquele que havia recebido a responsabilidade de guardar o jardim e obedecer à ordem, agora ouvia o juízo. Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei? Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. O silêncio tomou conta. O paraíso estava perdido. O trabalho, que antes era prazer, agora seria marcado por esforço e suor. A vida, que antes era plena, agora seria acompanhada pela certeza da morte. Adão olhou para Eva. A esperança ainda brilhava em seus olhos, mesmo diante da dor. Ele lhe deu um nome: Eva, mãe de todos os viventes. Apesar da sentença, havia futuro. A promessa de descendência permanecia. E então, em um gesto de misericórdia, o Senhor fez roupas de pele e os vestiu. Era como se dissesse: mesmo no erro, eu ainda cuido de vocês. Aquelas roupas de pele lembravam que a vergonha só poderia ser coberta através de sacrifício. Era um sinal do que viria muito tempo depois, quando eu darei minha vida para trazer a salvação eterna para toda a humanidade. Mas havia uma decisão inevitável. O homem e a mulher não poderiam permanecer no Éden.
Se comessem da árvore da vida, em seu estado de rebelião, viveriam para sempre separados de Deus. Era preciso tirá-los dali. O coração do Criador se entristeceu. Ele sabia que a saída do Éden não era apenas um castigo, mas também uma proteção. Era o início de uma nova jornada. A humanidade agora caminharia fora do paraíso, mas não sem esperança. Com firmeza, o Senhor os expulsou do jardim. E para guardar o caminho da árvore da vida, colocou querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções. A cena era grandiosa e triste. O portão do Éden fechado, a luz da espada brilhando como fogo e Adão e Eva caminhando rumo ao desconhecido. Eles olhavam para trás e viam a terra que haviam perdido. O Éden permanecia, mas não mais acessível. À frente estava o trabalho árduo, a dor, a luta contra o próprio pecado. O primeiro capítulo da história da humanidade terminava ali, com uma mistura de lágrimas e esperança. A queda havia acontecido, mas a promessa também havia sido lançada. Um descendente viria, e um dia, a cabeça da serpente seria esmagada. E eu sou o descendente que irá esmagar a cabeça da serpente. O portão do Éden agora estava fechado. Querubins resplandecentes guardavam a entrada, e uma espada flamejante girava em todas as direções, como um lembrete visível de que o paraíso havia sido perdido. Adão e Eva caminhavam para fora, com passos lentos, carregando no coração o peso da desobediência, mas também uma centelha de esperança. A terra diante deles era diferente. O vento já não trazia apenas o perfume suave das flores, mas o cheiro árido do trabalho e da luta. O suor marcaria o rosto do homem. A dor acompanharia a mulher. E ambos aprenderiam que viver fora do Éden não seria fácil. Mas o Criador havia deixado uma promessa. No meio do juízo, havia um fio de esperança. Um descendente viria e esmagaria a cabeça da serpente. E é aqui que nós encerramos este primeiro episódio. Um começo glorioso, uma queda trágica e uma promessa eterna. Se essa história tocou o seu coração, eu quero te pedir: se inscreva no canal para acompanhar cada episódio dessa jornada pela Bíblia em ordem cronológica. E também deixa nos comentários o que mais falou com você nesse capítulo. Sua participação é muito importante. Ela ajuda esse projeto a alcançar ainda mais pessoas. Mas não se engane, o drama da humanidade está apenas começando. No próximo episódio, veremos os primeiros filhos de Adão e Eva. Uma rivalidade nasce entre irmãos, e a inveja abre caminho para o primeiro assassinato da história. A corrupção da humanidade cresce a tal ponto que Deus decide intervir com um juízo global. E no meio do caos, surge um homem chamado Noé, escolhido para construir uma arca que mudaria o destino do mundo. Prepare-se. A história que vem a seguir vai revelar até onde pode chegar o coração humano e até onde vai a misericórdia de Deus.